Bom dia, estamos iniciando mais um programa Elucidações Espíritas, aqui pela TV Cidadania. E antes nós queremos agradecer a Deus, a Jesus e os benfeitores espirituais, para que nós possamos ter um bom programa, que você em sua casa também possa receber todas as bênçãos e todas as luzes. A nossa entrevistada de hoje é Maria Helena Dias, frequentadora, expositora espírita do Núcleo Espírita Paulo Estevam, situado na Avenida Mato Grosso, ali no alto do bairro Brasil, número 2713. Ela também é arte educadora. E o tema de hoje, para você que está em casa nos acompanhando, é autoconhecimento. Maria Helena, bom dia. Bom dia, obrigada pela oportunidade, eu estou honrada e queria também parabenizá-los pela iniciativa, que foi muito feliz. Nós que agradecemos você ter aceitado esse convite e espero que as pessoas que estão em casa, né, se sinta realmente, vai aprender bastante hoje com a sua fala, com as nossas perguntas que nós iremos fazer a você. Bom, o tema é autoconhecimento. Fala para nós, quem é a pessoa que precisa, qual o dever do indivíduo ter autoconhecimento? Olha, é do nosso interesse, é do interesse de todas as pessoas se conhecerem. Numa das obras mais importantes de Kardec, que é o Evangelho, sim, mas principalmente em O Livro dos Espíritos, nós encontramos na questão de número 919 e no seu complemento, que é o 919A, nós encontramos Kardec pergunta, porque para quem está chegando, quem está passando agora, quem é neófito ou quem é só simpatizante da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos é feito de perguntas e respostas, como você sabe. 1019 perguntas e 1019 respostas. Isso, na verdade, isso. Mas a pergunta 919, Kardec pergunta qual o meio mais prático e eficaz de se atingir a melhoria nesta vida. Kardec pergunta, em todo o Livro dos Espíritos é assim, Kardec pergunta e os espíritos superiores respondem. Então eu acho essa resposta simples e objetiva. Os espíritos respondem: um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, os espíritos responderam para ele. Na verdade, foi um espírito, o espírito de Santo Agostinho. E depois, na pergunta 919A, Kardec insistiu, porque é muito sucinto falar Sim. isso, né? É claro, é correto, mas é amplo demais. Ao mesmo tempo que é uma resposta sucinta, isso aí dá margem a um monte de coisas. Então, Kardec insistiu na pergunta e falou: mas como? Se é tão difícil, o conhecimento de si mesmo é a coisa mais difícil. E como então? Qual deve ser o método? Ele perguntou. Aí, Santo Agostinho discorreu, assim, a gente olhando com letrinha miúda, umas 2 páginas, o texto dele, respondendo essa questão. Aí ele fala qual a maneira que se deve fazer, como se deve fazer para ter o tal do autoconhecimento. Então ele fala que nós deveríamos fazer, né, como ele fazia quando estava aqui na Terra. E o que ele fazia era o seguinte: ao deitar, ou antes de se deitar, antes de dormir, ele fazia como que os católicos, todo mundo sabe, Santo Agostinho foi da Igreja Católica, né? Ele foi até depois canonizado. Então ele fazia o tal do exame de consciência. O que seria isso? Fazer perguntas a si mesmo. O que eu fiz de bom hoje? O que eu fiz de errado? O que eu fiz de certo? Eu magoei alguém? Se eu morresse agora, nós espíritos vamos falar desencarnar, né? Se eu morresse agora, para onde que eu iria? Eu iria merecer o paraíso? Eu iria merecer uma recompensa? Eu não tenho nada do que me envergonhar se eu partisse agora, ou se algum bom espírito, alguma alma estivesse me vendo? Então, através dessas perguntas, ele dizia, nós conseguiríamos atingir o tal do autoconhecimento. E por tudo
que ele discorre nessa questão, nessa resposta da pergunta 919, dá para a gente ver realmente que é um método, tanto é um método de perguntas e respostas, que foi um método escolhido por Kardec para confeccionar o Livro dos Espíritos. São perguntas e respostas, e nos esclarecem bem. Muito bem. E a gente pode ver também que o próprio Jesus falou em autoconhecimento em outras palavras. Ele assim, quando ele fala, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Sim. Chamando a atenção do homem, né, Maria? Sim, para olhar para si mesmo, para olhar para as suas necessidades, porque principalmente hoje a gente sente mais isso, embora seja um assunto antiquíssimo, parece que ele é atual, parece que foi ontem, né, que começou. Por quê? Porque nós fugimos, Mauro, daquilo que realmente nós precisamos. Porque não é tão simples, é trabalhoso e não dá muito destaque. As pessoas não sabem, a gente não aparece porque você se conhece, você não fica bem na foto, não é por isso. Mas, sobretudo, por causa da compreensão que se tem e que se deve ter, é que nós buscamos nos conhecer. Exatamente para ver, sim, as nossas faltas, mas sim também as nossas qualidades. Porque às vezes nós ficamos tão escondidos de nós mesmos, tão envergonhados, com tanto sentimento de culpa, com tanta coisa, que nós não ficamos à vontade para dar esse mergulho em nós mesmos. Maria, geralmente isso é mais comum em nós, em ver o defeito do próximo, né? Sim. E não ver o nosso, né? Sim. Então, assim, a gente tem uma facilidade, né? Que Jesus falou assim, olha, você não tira uma trave no seu olho, né? Que está no seu olho, mas você vê um arqueiro, né? Que no olho do vosso irmão. Sim. Você acredita que o homem pode passar a vida toda sem conhecer ele mesmo? Pode. Perfeitamente, é isso que nós temos feito, reencarnações e reencarnações, uma após outra, porque a nossa preocupação até então tem sido na subsistência, em ganhar o pão de cada dia, o que é realmente necessário, porque nós vivemos sim no mundo material. E agora nós estamos despertando, né? Nesse caso, a doutrina espírita tem um papel de destaque, porque nos ajuda a ter essa concepção de que nós devemos sim ter o nosso trabalho, a nossa profissão, ganhar dinheiro, prover a nossa família, tudo isso é justo e é agradável a Deus, como nós às vezes brincamos, né? Mas também e principalmente a gente se conhecer para fazer melhor. Porque hoje em dia, Mauro, se nós não mudarmos os nossos modelos, os modelos estão ficando arcaicos, quer dizer, aquilo que eu fazia até ontem ou até 10 anos atrás, hoje eu tenho que fazer de forma diferente, não é? Uma adequação ao meio, uma adequação ao progresso, à alta tecnologia. E essa tecnologia que nós vemos nas máquinas, nos aparelhos, nos computadores, na internet, no que for, né, que é ótimo, nós devemos ter essa alta tecnologia também dentro de nós, através dessas modificações de modelos, de paradigmas. Bom, agora eu quero falar com você que está em casa, te fazendo um convite. Eu quero te convidar para você ser um voluntário da Clínica Jesus de Nazaré, uma entidade que cuida de pessoas da terceira idade e pessoas com transtornos mentais. Nós precisamos da sua ajuda. Você pode ser nosso voluntário, você pode fazer doações, você pode ligar para o telefone 3235-3129, 3234-8712 e também marcar uma visita, né? Você pode entrar no e-mail cjn.mg@terra.com.br. Nós estamos aguardando você para visita e também para nos ajudar. Seja bem-vindo, né? Que você possa ser um integrante da Clínica Jesus Nazaré. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão.
venha nos auxiliar. Nós estamos entrevistando hoje Maria Helena Dias, do Núcleo Espírita Paulo Estevam, uma casa espírita parceira da Clínica Jesus Nazaré, onde nós temos ali muitos companheiros, muitos trabalhadores que aos domingos vão na clínica e realiza um almoço, faz um almoço delicioso para os nossos assistidos, para os idosos e para as pessoas portadoras de transtornos mentais. Nós aproveitamos, Maria, mandamos um abraço para o presidente, para o Luiz, mais a sua esposa, para o Valtinho, mais a Adélia, o Paulinho, mais a Terezinha, né? E também outros companheiros que nós agora esquecemos o nome, a Vânia, né? A Vânia e o Pedro. A Vânia e o Pedro, né? E a Tita, que durante muito tempo esteve com a gente, né? Continua dando aquela força para a clínica. Nós queremos mandar um abraço para esses nossos parceiros, nossos irmãos, que são parceiros. O Núcleo Paulo Estevam é um parceiro número 1 da Clínica Jesus de Nazaré. Bom, continuando aqui com a entrevista, que o tema, né, que é autoconhecimento. Maria, isso eu tenho visto falar que quando a gente acha que a gente tem a qualidade, é porque na realidade a gente não possui. Porque se a gente possuísse, a gente não via aquela qualidade. O humilde, para o humilde é assim. Está correto ou está errada essa colocação? Olha, eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Certo. Né? A pessoa achar que tem uma qualidade e não tem, não necessariamente assim, mas é mais ou menos assim, porque tudo depende, né, Mauro? Nós temos que ter um grande discernimento ao falarmos dessas questões, porque isso é uma coisa delicada. Como você falou anteriormente, o próprio Cristo falou que nós vemos com muita facilidade os defeitos do outro e não enxergamos os nossos próprios. Não é? Isso ele falou, claro, na verdade, naquela linguagem metafórica que ele usava, como você falou, mas é isso que ele queria dizer mesmo, né? E essa facilidade é muito simples de nós entendermos, essa facilidade de vermos o mal do outro e não vermos o nosso. Primeiro, porque nós nascemos egoístas. Nós tínhamos que ser egoístas para defender o nosso espaço, logo que a gente era bem atrasado, lá no início da nossa evolução. Nós tínhamos que ser egoístas, porque nós fôssemos bonzinhos, os outros nós íamos ser considerados fracos, e os outros iriam nos trucidar, né? Então, tudo que nós temos e todas as nossas qualidades, até mesmo os nossos defeitos, eles têm, durante algum tempo, uma necessidade. Só que isso, séculos e séculos e milênios para trás, nós precisávamos dessas coisas para nos defendermos, porque éramos seres iniciantes. Bem primitivos. Bem primitivos, né? Agora, hoje em dia, né, até existe uma comunicação do Espírito de Lázaro, em o Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele fala que toda época tem uma virtude que destaca naquela época e tem um vício que faz com que aquela época se perca. E ele dizia isso no tempo da codificação, 1800 e qualquer coisa, no tempo da codificação de Kardec, né, do Espiritismo. O Lázaro então comunica, o Espírito de Lázaro comunica dizendo isso. E ele dizia que a virtude da nossa época era a inteligência avançada. E o vício nosso era a indiferença moral. Eu acho essa questão que ele coloca bem ainda atual, embora tenha mais de 150 anos, que ela tenha sido escrita por um espírito. Mas um espírito que tinha vivido, que viveu na Terra e que tem contato conosco até hoje e que nos conhece bem a alma. Por isso ele disse, né, que o nosso vício é a indiferença moral. De fato, nós somos indiferentes moralmente. E isso faz com que nós vejamos mais o defeito do outro do que o nosso. Nós somos bons, o outro é defeituoso. É fácil de nós entendermos até comparando. Por exemplo, eu estou aqui com um livrinho, que até o livro dos Espíritos, que eu gosto dele, qualquer coisa ele nos ajuda. Por exemplo, se eu coloco o livro longe de mim, eu vejo todas as reentrâncias, se ele tiver um defeito, se ele tiver alguma página quebrada, eu vejo. Se eu coloco ele grudado no meu olho, eu não vejo.
Por quê? Porque está perto de mim. Então, tudo aquilo que é muito dentro de mim, muito perto de mim, até fisicamente, a gente não vê direito. E também tem uma outra coisa, Mauro. A gente é muito espelho. Normalmente, quando a gente critica muito alguém, uma situação nos incomoda no outro, é porque nós temos pelo menos um pouquinho daquele problema que o outro tem ou que nós achamos que o outro tem. Porque nós vemos como se fosse um reflexo. O outro é reflexo nosso. É reflexo do que nós pensamos, é reflexo do que nós sentimos. Por exemplo, eu posso ver você como uma pessoa excelente, e se eu for também uma pessoa mais ou menos, eu vou ver você como uma pessoa menos excelente ou até má. Então, isso não quer dizer que você seja aquilo, mas é a minha concepção, é o meu olhar. Então, tudo depende do olhar, depende da minha criação mental, né? Então, vai por aí. Bom, isso é... Eu respondi? Eu às vezes falam demais. Não, mas é isso mesmo. Muitas das vezes a gente faz muita crítica ao nosso adversário e esquece de fazer a crítica do nosso... É autoconhecer. Então, seria o amadurecimento do senso moral? Sim, amadurecimento do senso moral passa por esse viés do autoconhecimento. Porque, veja bem, uma pessoa, um irmão qualquer, mais iniciante, mais ignorante, mais simples, mais apegado, mais bravo, mais odioso ou odiento, aquele que fica com raiva, fica nervoso à toa, descontrolado, desequilibrado, ele não vai ter tempo e nem ter um espaço dentro da sua própria estrutura psicológica para ele fazer essa autoanálise e iniciar essas perguntas que Santo Agostinho nos sugeriu, sabe? Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Essas pessoas elas nem cogitam. E ai de quem falar que eu estou errado, não é assim? Verdade. Então, as tradições mais antigas falam que existem 3 coisas que causam todos os males, inclusive os males físicos. Essas 3 coisas são a raiva, e aí nessa raiva estão todas as manifestações de raiva, o ódio, o orgulho, o melindre, o desconforto que o outro causa, eles chamam isso de raiva. É só por falta de terminologia adequada, né? Muito amplo isso daí. E outra coisa é o apego. O apego também impede a pessoa de progredir e faz com que ela não enxergue as coisas como elas são, dá uma distorcida, né? E a outra coisa é a ignorância. Então, esses 3 males seriam, segundo as tradições de várias culturas, como os principais males que nós deveríamos evitar. O apego, a raiva e a ignorância. Então o básico está naquela, homem, conheça a ti mesmo. Sim. A gente assusta, é difícil conhecer a nós mesmos, porque a gente de vez em quando assusta com as nossas ações, né? Com os nossos atos, fala, meu Deus, eu fiz isso. Né? Então assim, é difícil conhecer. Agora, você imagina uma pessoa... O Kardec falou isso para Santo Agostinho. Quando Santo Agostinho falou, quando ele perguntou pelo método mais eficaz que ele poderia dizer, né? Para nós melhorarmos nesta vida e sermos felizes, ele falou, conhece-te a ti mesmo. E aí depois Santo Agostinho, mas qual o método? Como é que eu faço? Isso é difícil demais. É um sujeito egoísta, como é que ele vai conhecer ele mesmo, né? Ele acha que ele é muito bonzinho, que tudo ele é bom, ele é o melhor de todos. É difícil a pessoa, precisa de muita terapia, né? A casa espírita é uma terapia, né, Maria? Embora muita gente fale, eu tenho muitos amigos terapeutas, eles ficam bravos porque eu falo, é terapêutico, eu considero, porque tudo é terapêutico. Se você tem uma plantação de flores, gente, é uma terapia, você realmente é. Se você faz, eu sou arteterapeuta, então eu sou fã desse tipo de coisa mesmo, mas porque eu vejo os resultados, sabe, Mauro? Não é só que eu estou puxando lenha para minha fogueira, né? Mas assim, é realmente encantador o quanto existem terapias à disposição. Agora, quando se fala que a pessoa está fazendo terapia, entra um outro ingrediente que é extremamente importante, que é a intenção. A intenção do terapeuta. Então, o terapeuta está tratando de uma pessoa que tem um determinado problema, é lógico que ele tem a intenção de ajudar aquela pessoa. E isso é uma prece.
sem palavras, mas é uma prece, é uma atitude de prece. Porque muitas vezes nós ficamos preocupados, fulano reza, fulano ora, fulano isso, fulano... Não, mas a vida da pessoa pode muito bem ser uma oração se ele age com correção. Por exemplo, você, quando está tratando das pessoas lá na clínica, eu imagino que você esteja em prece. Mesmo que você não formule uma prece, mas a sua intenção é ajudar aquelas pessoas. É fazer com que eles melhorem, que eles tenham um novo amanhã, não é? Um horizonte melhor, que eles fiquem até curados, se ficarem curados melhor ainda. Então o exercício mesmo, para o homem se conhecer, seria fazer aquele exercício que Santo Agostinho falou. Então, assim, uma reunião em grupo, e as pessoas, já vi de reunião de grupo que as pessoas colocavam os 10 itens que ele realizou naquela semana e levar e cada um falar e discutir. É um método excelente. Excelente, né? É um método excelente. E essa questão de fazer perguntas a si mesmo é um bom começo. Foi isso que Santo Agostinho sugeriu. E eu sempre sugiro isso para as pessoas, baseado, é claro, em Santo Agostinho e na prática que a gente tem de lidar com problemas e com pessoas com problemas, inclusive a gente, né, com problemas, todos temos. Mas é um excelente método. Poderia dizer também, Maria, que seria uma reforma íntima? Sim. Nas casas espíritas, essa questão de autoconhecimento tem sido chamada de reforma íntima. Porque se eu me conheço, eu me reformo. Se eu me reformo, eu me conheço. A gente não sabe o que vem primeiro. Porque, na verdade, todas as vezes que a pessoa quer se reformar, ela tem que se conhecer. Porque como é que eu vou fazer uma reforma se eu não faço antes um reconhecimento do local, por exemplo? Ainda que estejamos falando de uma reforma física, por exemplo, vai reformar uma casa. Se eu não reconheço aquele lugar, se eu não conheço bem, se eu não sei se as paredes estão sólidas ou se estão caindo, se o piso dá para ser aproveitado, esse tipo de coisa. E é assim que a reforma íntima se processa. E é assim que a gente se conhece. A gente vasculha os escaninhos da nossa personalidade, da nossa mente. Não podemos perder de vista, Mauro, que nós temos 2 tipos de mente, vamos dizer assim, para nós entendermos, que é a mente consciente e a mente inconsciente. Muitos de nós vive quase que exclusivamente do lado inconsciente. Os reflexos condicionados. Sim, são os reflexos condicionados, são os atavismos, aquelas coisas que traz lá de outras vidas, aquilo que está nos escaninhos da nossa consciência. São aquelas memórias que não chegam a se manifestar, que ficam, por exemplo, na forma de incômodos, na forma assim, de lampejos de memória só, mas que não chegam a se manifestar. Tendências, às vezes até tendências a vícios, também boas tendências, atrações, aquilo que a pessoa deseja, muitas vezes ela própria não tem noção exata, não chegou no plano consciente. Então o trabalho de autoconhecimento que nós almejamos, ele passa por isso tudo, por esses raciocínios, por essas ponderações. Aí a gente, por exemplo, num curso ou no workshop, enfim, quando estivermos falando do assunto, sempre a gente coloca, para prestarmos atenção, se estamos fazendo uma coisa consciente, aqui, agora, eu sei, eu estou vendo, eu estou percebendo, isso é verdade, é fato, isso é a minha mente consciente que percebe isso. Agora, a minha mente inconsciente, ela é responsável pela maioria dos meus atos. Aquilo que eu faço por automatismo. Por exemplo, quando eu estou aprendendo a dirigir o carro, eu presto atenção no que o instrutor fala e aprendo a dirigir um veículo. Depois eu automatizo, então isso aí vai para o lado inconsciente. Eu vou dirigir, quando eu vejo, por exemplo, uma criança, eu já freio, automaticamente, eu não penso, olha, agora eu tenho que pôr o pé no freio, ou isso, ou aquilo. A gente não pensa, tudo vai automático, então automatizou. Diz o Emmanuel, que é um dos autores assim, que eu admiro demais, o grande mentor do Chico Xavier, né? Ele diz que nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós fazemos, e diz ele que querer já é meio caminho andado. Então, querer melhorar, querer qualquer coisa. Se eu quiser também fazer uma besteira, se eu estou querendo muito, já é meio caminho andado, eu já estou lá. Né? Porque a mente da gente leva a gente
até aquilo que a gente busca. O ser humano, nós que reencarnados, nós somos até treinados a querer coisas materiais para a nossa vida, sim. Mas as mudanças de vida, de atitude, quase que nós não desejamos, né, Maria? Sim, exatamente, por conta desse materialismo todo, por conta desse mecanicismo, porque as coisas materiais são muito valorizadas, a roupa, o carro, a casa, a posição social. E aí, então, é simples. O que é importante para nós? Para nós que entendemos que viveremos muitas vidas e já vivemos outras, que temos um futuro na espiritualidade, que somos responsáveis por todos os nossos atos, que somos os construtores do nosso destino. Tudo aquilo que eu sofro, até a dor física que eu tenho, até a doença física que eu tenho, fui eu que busquei, com algum desmando, com algum desvio, com algum problema. Não é castigo, é consequência, né, dos meus atos. Então, para nós que sabemos disso, não custa muito nós pensarmos, com um pouquinho de esforço, um pouquinho de boa vontade, que nós podemos gastar um tempo da nossa vida para adquirir uma vida mais alta na espiritualidade, não é? Por exemplo, através dessas questões que nós colocamos aqui, através da leitura de um bom livro, através de pensar no assunto. Porque é preciso a gente começar a pensar. E isso, Mauro, é sempre, eu não sei se eu te mandei alguma coisa a respeito, sempre a gente coloca como um processo. Porque não é uma coisa efetuada como por encanto, como por mágica da noite para o dia. É uma coisa que é processual, é lenta, mas ela existe. Agora, se nós usarmos de certas estratégias, como aquela sugerida por Santo Agostinho em O Livro dos Espíritos, como a leitura dos livros de Emmanuel, a leitura dos livros de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, por exemplo, ela tem alguns livros que eles chamam de série psicológica, que tratam muito de psicologia, tratam muito do comportamento e lançam uma luz muito grande nessas questões que parece que são desconhecidas para nós. Então tem livros, por exemplo, da Joana de Ângeles, Ser Consciente, O Homem Integral, onde ela fala grandemente sobre autoconhecimento. Muito bem, eu agora quero fazer mais uma vez um convite para você que está nos acompanhando. Nós gostaríamos de pedir sua ajuda, nós queremos nesse momento pedir sua ajuda para a Clínica Jesus de Nazaré. Nós vamos receber o seu apoio, sua doação pelo e-mail cjn.mg@terra.com.br, o telefone 3235-3129, 3234-8712. A Clínica Jesus de Nazaré é uma entidade que cuida de pessoas portadoras de transtornos mentais e pessoas da terceira idade. Aguardamos você. Meu nome é Valério, eu sou presidente da Casa Espírita Jardim da Prece. Todo segundo domingo do mês nós somos voluntários aqui na Clínica Jesus de Nazaré. Desenvolvemos várias atividades. A gente auxilia na questão do corte de cabelo, fazer barba, no café da manhã, no almoço e ainda conversando com os vovozinhos, tentando fazer uma manhã diferente. A nossa casa fica na rua Albertino Rodrigues, 193. Você também está convidado para ser voluntário, para auxiliar nessa questão. Venha nos auxiliar. Foi um prazer muito grande ter você aqui. Você leva um abraço para todos os nossos amigos. Eu que agradeço, levarei o abraço. E você que nos acompanhou, né? Estamos encerrando o nosso programa nessa manhã de hoje. Fique com Deus e até domingo. Um forte abraço.